Olá! Muito se fala aí sobre inconsciente, né? E muitas pessoas não entendem bem o que é, principalmente quando a gente fala em sujeito do inconsciente. Esse sujeito do inconsciente é aquele sujeito que aparece na nossa fala, na nossa linguagem. É aquele sujeito que aparece numa sessão, quando você busca um analista para conversar sobre suas dificuldades na vida, e o inconsciente ele aparece na sua linguagem, na sua fala normal, na sua associação livre, naquilo que você fala livremente. Então, esse inconsciente ele não está por aí andando por aí que você vai ver, vai encontrar esse inconsciente por aí, não. Ele aparece em determinadas situações na sua fala, nos seus atos falhos, nos seus esquecimentos, nas suas trocas de nomes, naquilo que você falou uma coisa antes e depois você se contradisse ali. É nessas ocasiões que o inconsciente aparece e ele não é escutado por qualquer um. Se você estiver conversando com um amigo, ele não vai escutar esse inconsciente seu. Ele só vai escutar o seu inconsciente numa sessão de análise, porque o analista está ali, ele já viveu esse processo, ele já passou por esse processo do divã, ele já estudou a teoria, né? Ele já faz sua supervisão, então ele já tem mais uma capacidade de escuta diferenciada do seu amigo, do seu colega, do seu pai, da sua mãe. Então é diferente. O inconsciente é ele abre e fecha, ele aparece e desaparece. Ele aparece nessas contradições, nessas formações que a gente fala, que são os atos falhos, que são os esquecimentos, as trocas de nomes. Uma hora você queria falar uma coisa e acabou saindo outra coisa totalmente diferente. Quantas vezes, olha um exemplo, quantas vezes a gente vai para uma sessão e você pensa assim, poxa, não sei o que eu vou falar hoje com o meu analista, tenho nada de novidade para contar. E de repente surge uma conversa ali que você se surpreende, até o próprio analista, aliás, o analista está se surpreendendo sempre, porque ele não sabe nada da sua vida, né? Quem sabe é você, a única pessoa que sabe ali é você. Então é uma surpresa, muitas vezes, para ambos, né? Então, o inconsciente só aparece assim, nessas ocasiões. Ele aparece e desaparece. Ele não está ali o tempo todo presente. E o Lacan, o Jacques Lacan, o grande psicanalista francês, ele descobriu isso, que a linguagem mostra pra gente esse inconsciente. É na linguagem que ele está, né? Na linguagem que ele se apresenta, né? Na linguagem que a gente pode observar esse inconsciente. Por isso que é tão importante, né? O Freud já falava, ele não falava na questão da linguagem, mas ele falava na associação livre. Associação livre é falar livremente, é contar a sua história livremente, sem pudor, sem vergonha, sem nada que te limite a falar. Uma coisa importante também saber é que nós olhamos o mundo, tudo que a gente fala numa sessão, né? Contando a história lá, uma vez eu vivi isso assim, assim com meu pai, ou uma vez eu vivi uma história lá com meu irmão, com minha mãe. Quando você conta isso, é aquilo que você percebeu daquele fato. Não quer dizer que seja a realidade que aconteceu de verdade, mas é a forma como o outro falou e a forma como você captou isso para você. É a forma como você introjetou isso e falou, não é isso que estão falando lá de mim, ou é isso que estão falando lá de outra pessoa. Muitas vezes não é aquele fato real que aconteceu, mas é a forma como você escutou, pegando uma coisa ali, outra lá, e você tomou aquilo como sua verdade, formou sua fantasia. E a gente vai formando na infância, até os 7, 8 anos, todas as fantasias, depois também os laços culturais, os laços de amizades, né? Os laços sociais. Então a gente vai formando essas fantasias e a gente olha o mundo depois com essas fantasias. A gente olha o mundo com esse véu, é como se houvesse um véu na frente da gente mostrando o mundo. Por isso cada um vê o mundo de uma forma, porque está envolvido por esse véu dessas fantasias que ele foi formando ao longo do tempo dele.
Só que essas fantasias, elas não são negativas. É importante que a pessoa tenha fantasias, é importante que a pessoa forme essas fantasias na infância. Você está se constituindo. Você está se constituindo enquanto sujeito. Você, para se constituir, você precisa formar tudo isso. Você precisa ir formando a sua subjetividade. Só que sob o véu dessa fantasia. E quando você olha o mundo, você olha com ela. Por isso que as pessoas não olham o mundo da mesma forma. Cada um olha o mundo e vê uma coisa. Vê um fato, o mesmo fato, muitas vezes, de forma diferente. Por quê? Porque ela está olhando com as suas próprias fantasias. E essas fantasias não são iguais. As fantasias são aquelas que a gente constituiu para a nossa vida. Fazer análise, e muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas só fazem análise quando essas fantasias que você criou para a sua vida, que para te sustentar enquanto sujeito, quando elas começam a fracassar, elas começam a não dar certo mais na sua vida. Tipo assim, e eu só tenho o dedo podre para homem, só escolho homem que não presta, e eu só escolho mulher que me faz mal, só escolho mulher ciumenta. Essas falas que a gente vai falando, né? Meu trabalho é uma porcaria, nunca consigo um trabalho legal. Essas falas que a pessoa diz estão baseadas nessas fantasias, estão baseadas olhando naquelas fantasias que ela criou, e ela vai agindo no mundo e fazendo escolhas também por essas fantasias. São essas fantasias que nos fazem escolher, que nos fazem desejar isso ou aquilo, desejar coisas diferentes, né? São essas fantasias que é com elas que a gente vive no mundo. Então, a questão da análise é de desmistificar, é tirar esse mito que você tem dessas fantasias, de coisas que você ouviu, mas que, na verdade, talvez nem seja seu pensamento. Você tem isso como verdade, mas não é a sua verdade. É isso que eu quero dizer e deixar claro. Não é a sua verdade enquanto sujeito. Você está ali no mundo sob o desejo do outro que te constituiu, do outro que te cuidou de você, que te banhou de palavras carinhosas ou não, de que é o outro que te cuidou, que se sacrificou por você, né? Que esteve ali o tempo inteiro, inclusive passando a linguagem, não é? Aí passando essa linguagem, conversando com você, e você se submeteu a essa linguagem, a entrar nessa linguagem, e ele foi constituindo esse ser humano. O inconsciente está ali abafadinho. Muita coisa que você viveu na sua infância, você abafou, você recalcou, você não lembra. E é importante também não lembrar. Isso aí também é importante para a subjetividade, a pessoa esquecer aquilo que fez mal, aquilo que angustiou, aquilo que doeu, que você sofreu. É importante, muitas coisas a gente recalca. E todas elas, depois, num processo de análise feito de verdade, feita a pessoa indo, comparecendo com frequência, fazendo corretamente, ela aparece. E você vai tirando essas fantasias, vai desmistificando isso que você criou para poder viver. Mas não quer dizer que você não vai ter mais fantasias, não. Você cria outras, talvez mais verdadeiras, baseadas em seus desejos, em seu desejo próprio. Que um grande objetivo, maior objetivo da análise é você em busca do seu desejo, do seu próprio desejo. Em busca daquilo que você realmente quer e não ficar sempre submisso ao desejo do outro. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que muitas vezes o seu pai, sua mãe fala para você, vai por esse caminho aqui que é um caminho legal, segue por ali. E você segue. Mas será que é o seu caminho? Será que é aquilo que você realmente queria? Será que você hoje está feliz com ele? Será que você não está desejando outra coisa? Então, essa saída, né? A psicanálise não gosta que fale muito em autoconhecimento, mas eu acredito no autoconhecimento, sim,
Porque quando você está ali desmistificando, desconstruindo essas fantasias, relembrando coisas que você nem lembrava mais porque foi recalcada, né? Relembrando e refazendo a sua vida ali, tendo outro olhar sobre a sua vida, de coisas que você não tinha capacidade para enxergar e para ver, você está se conhecendo mais também. Você tá conhecendo um pouco mais de você. Não que seja tudo perfeitinho, bonitinho, que você vai saber tudo, que você vai ser feliz por resto da vida. Não existe isso. A psicanálise vai te dar um outro olhar. Papai e mamãe não são perfeitos. Eles erraram muito com a gente, erraram muito. Erram sempre, porque são pessoas, são seres humanos. Antes de serem pais e mães, eles tinham uma vida antes também, tinham uma família antes, foram constituídos da mesma forma. E muitas coisas foram passadas, né? De pai para filho, transgeracionalmente, que a gente fala. Não são perfeitos, mas a gente tem que procurar, a partir da fase adulta, se eu estou me repetindo numa história, se eu estou fazendo sempre coisas que não estão dando certo para minha vida, não é ficar ali se fazendo de vítima da própria história. E o fato de se fazer de vítima, e eu entendo bem isso, o fato de fazer de vítima da história é o quê? É a forma como a pessoa se arranjou na vida. Ela se arranjou desse jeito. Eu vou chorar um pouquinho aqui, chorar um pouquinho ali para ver se as pessoas têm pena de mim e ficam do meu lado. Mas é um grande engano, porque ninguém fica do lado da pessoa que reclama, que acha tudo ruim, que acha a vida uma porcaria, mas que não faz nada para mudar isso. Tá mal, tá angustiado, tá com problemas no corpo, tá somatizando, criando doenças psíquicas, começam no psiquismo, depois vai pro corpo, né? E podendo até levar à morte, mas a pessoa não faz nada. A pessoa não corre atrás de descobrir, seja pela psicanálise, seja por uma terapia, seja pela psicologia, seja por qualquer outra coisa. Vá tentar saber um pouquinho mais de você, ver onde é que você está, onde é que você está tropeçando, qual é a sua pedra no caminho, né? O Carlos Drummond de Andrade já dizia isso, e os poetas dizem isso muito bem. No meu caminho tinha uma pedra no meu caminho. E no caminho de todos nós tem uma pedra. Cabe a nós o que fazer com essa pedra. Cabe a nós, talvez tirar, talvez construir, fazer daquela pedra uma outra coisa bem melhor do que a pedra que a gente está tropeçando sempre. Pensem nisso e se você se identificou com isso que eu falei, se fez sentido para você em algum momento, e alguma fala dessa minha aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E eu sou Lira Helena Litzig, psicanalista, moro aqui no Espírito Santo, atendo online para quem não mora aqui. E qualquer coisa, me procurem, me busquem e aguardo vocês. Grande abraço!